Olá, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Alberto Fraga, do PL aqui do Distrito Federal, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Mais uma vez, deputado Fraga, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade. O deputado chega no momento em que o Brasil do campo, o Brasil rural, principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, vive uma onda de invasões, de conflitos entre indígenas e produtores rurais. Então, nesse momento, o Supremo está em audiências de conciliação, tem um projeto aprovado na Câmara não, no Congresso, que reconhece o marco temporal em 1988, o Supremo entendeu isso errado e está dando no que deu. Então, de que forma que a gente vai encontrar paz no campo, deputado? Primeiro, o Supremo tem que parar de interferir, né? Tem que parar de usurpar a função do Congresso Nacional. O Congresso Nacional definiu, depois daquela dúvida, fez uma outra lei, colocando, ratificando o marco temporal a 1988, e o Supremo insiste em querer, vamos dizer assim, desfazer o que o Congresso está fazendo. Nós temos que lutar pelo que está previsto no artigo 49 da Constituição, que é as prerrogativas do Congresso. O Supremo Tribunal Federal está se intrometendo demais e aqui para nós só tem feito lambança, né? A situação no campo a cada momento piora. A cada momento piora porque vem sempre uma decisão equivocada e isso leva à inquietação no campo e a propriedade rural sendo, vamos dizer assim, atingida em cheio, né? Por causa dessas ações do Supremo Tribunal Federal. É claro que a lei foi aprovada, as pessoas têm direito de recorrer quando não concordam. O ministro Gilmar Mendes foi designado relator dessas ações, tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade da lei que os senhores fizeram. O presidente vetou, os senhores derrubaram com maioria esmagadora, mas, enfim, o Congresso recorreu ao Supremo, o ministro Gilmar Mendes está lá fazendo isso. Ele adotou uma fórmula que é considerada positiva, que é a da conciliação. O senhor acha possível? Eu acho difícil, né? Porque quem está provocando essas invasões e provocando esses conflitos não querem a conciliação. Eu tenho visto propriedades sendo invadidas, propriedades que há 40 anos pertencem àquela família. Eles têm titularização, eles têm os documentos e está sendo desrespeitado. Eu vi agora recentemente no Mato Grosso do Sul, na cidade de Douradina, né, os índios, que até dizem que no Paraná eram índios falsificados, nem brasileiros são, e eles estão invadindo as terras. E agora vem o mais assim alarmante, né, e preocupante. Esses invasores, vou falar no caso de Douradina, eles deram flechadas, atacando os produtores rurais, queimando as propriedades. Aí o ministro da Justiça desloca a Força Nacional e, ao invés de proteger a propriedade privada, não, está protegendo exatamente os invasores, porque são índios. Nós temos que respeitar o direito de propriedade. Então, nesse clima, eu não acredito que seja possível uma conciliação. Até mesmo porque, se você é dono da terra, está lá há 40, 50 anos, você vai dividir por quê? Não, e outra coisa, a Força de Segurança Nacional não é uma força que é requisitada pelo governo estadual? Por que acontece igual no Paraná, e o nosso presidente da FPA, Pedro Lupião, reclamou também? Porque no Paraná aconteceu isso, a Sim. Força Nacional foi para lá, não foi o governador que requisitou, tinha uma polícia militar que estava lá atuando, mas aí quando chega a Força Nacional de Segurança, é isso que o senhor está falando. Qual é a missão da força nesse sentido? Não era evitar a violência, evitar... O problema todo é que a Força Nacional ela fica na esfera federal e, por se tratar de silvícolas, de índios, tem que ter ou a Polícia Federal ou a Força Nacional. A Polícia Militar continua com as suas competências e atribuições dentro do Estado. Mas quando envolve, não é um ente, mas quando envolve alguém que tem como responsável a União, aí gera esse conflito. Ou seja, aí veja bem, o que eu falo que é difícil a conciliação. A Força Nacional protege os invasores e a Polícia Militar vai proteger, com certeza, os produtores rurais. Mas que lá um impasse. Daqui a pouco nós vamos ter conflito entre a Força Nacional e a Polícia Militar. Goiás. Goiás não permite invasão de terra, de jeito nenhum.
Minas Gerais está na mesma linha. Tem outros estados aí também, que São Paulo, se eu não me engano. Pois é, mas veja só, tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul são estados líderes no agro brasileiro, produzem grãos. Tem governadores que sabem disso. Está faltando alguma coisa? Está faltando coragem de assumir um posicionamento e de dizer, olha, aqui não se invade terra. Porque quando há uma invasão de terra, a primeira força que está disponível é a Polícia Militar. E quando a Polícia Militar, em menos de 24 horas, se desloca para aquela propriedade invadida e retira os invasores, não tem barulho de imprensa, não chega no ministro da Justiça, as coisas se resolvem da melhor maneira, mais rápido possível. Mas os governadores que não tomam esse posicionamento, ficam aí com esses problemas de terras sendo invadidas. Qual é a explicação que o governador tem para dar a esses produtores rurais? Esse povo é quem está segurando o PIB do Brasil. O agro é quem está segurando o PIB do Brasil. É quem não deixou o país ir para o buraco. Então, os governos teriam que, pelo menos, ter um pouco mais de dar um pouco mais de proteção para esse pessoal, coisa que, infelizmente, hoje eles não podem contar. O que o Congresso pode fazer? O que a Comissão de Segurança Pública da Câmara, da qual o senhor é presidente, pode fazer? Bem, a Comissão de Segurança Pública, por questões temáticas, ela só pode se manifestar quando há o problema do crime organizado, corrupção, crime organizado. Se, por exemplo, tiver alguma notícia de que o crime organizado está invadindo terras, seria... Será que já não há uma sinalização que há uma onda de invasões quando o próprio MST convoca Abril Vermelho e faz tudo isso que a gente está vendo? Eu digo, o senhor vai chamar o ministro para dar explicações? Sim. Em virtude desses acontecimentos, nós vamos... O ministro que eu falo, o ministro da Justiça? O ministro da Justiça. Nós vamos ter que convocá-lo para que ele preste esclarecimento a respeito dessas invasões, já que tem a Polícia Federal envolvida e tem a Força Nacional. O ministro, que é o chefe deles todos, tem que dar uma explicação. Não dá para conviver com esse tipo de problema sem a sociedade ter uma resposta. E veja bem, aí você falou do Congresso. Essas coisas acontecem porque o Congresso é leniente, é moroso. Exatamente. Por isso que não o Supremo toma entra, por isso o Supremo está fazendo o que está fazendo. Porque algumas coisas, algumas medidas que poderiam ser feitas, não são feitas. Quer ver? Lembra quando eu estive aqui, acho que foi a primeira vez no seu programa, e eu apresentei o projeto de criar as delegacias rurais. Perfeito. Perfeito? Está na Câmara, até hoje o Senado não votou o projeto. Agora eu apresentei um projeto criando o Cadastro Nacional de Invasores. Isso não é alguma coisa assim ruim, nocivo? Não, não é. O que é que eu quero? Eu quero provar que quando você é cadastrado, MST, esses cidadãos vão ser cadastrados e vai evitar que eles promovam 4, 5, 6 invasões, como nós temos casos assim. Então, quando se cria um cadastro, você é invasor, está lá, cadastrado. Se você ou recebeu ou foi retirado da terra e invadir em outra terra, aquilo aí tem que ser agravante. Mas os senhores aprovaram o fim dos benefícios para quem foi invasor, ou quem invadir terras públicas. Não recebe financiamento. Isso está aprovado, né? Está aprovado. Mas isso foi para o Senado também? Como é que Já foi para o Senado. Está lá. Está lá. Hoje, é triste ter que dizer isso, Valtênio, mas a Câmara se esforça, faz o que tem que fazer, mas, infelizmente, o Senado senta em cima dos projetos e a coisa não anda. O senhor sabe que o deputado Alceu Moreira esteve aqui e chama o presidente do Senado, o presidente tranca ruas, porque ele tranca os projetos, entendeu? O Alceu é demais. O Alceu é demais. Mas é triste a gente ver que tem muita coisa que poderia ter avançado. Os senhores fizeram um papel, não está surtindo efeito. Agora, essa é uma questão que quando o senhor fala, olha, eu acho que conciliação não vai dar certo, agora, não há outro caminho nesse momento, porque o Supremo tem alguns votos, o ministro Gilmar Mendes é de Mato Grosso. Ele sabe a importância que tem. Sim. Aquilo lá. Então, veja só, se é possível, uma vez que considerada terra indígena, o produtor, e tem um voto lá, se não me engano, dele próprio, tem mais uns 2 ministros que entendem que, então, é terra indígena,
foi declarada terra indígena, então o produtor que está lá de boa fé, se ele tiver que sair, indenização à vista, e só depois de pago tudo Que ele sai. é que ele sai. Isso com uma parceria entre estados e municípios. Nós não estamos falando de terras que estão em Marte. Nós estamos falando de terras que estão no município. Sim, porque tem sim. município, deputado, que vai perder, como lá no Mato Grosso do Sul, nessa região produtiva ali, e no Paraná, tem município que perde mais da metade da área. Como vai fazer? Como vai fazer? Por isso que eu estou te falando que a conciliação vai ser difícil. Esse caminho, eu já acho um pouco a indenização, né? Eu acho que é um caminho viável. Agora, a gente não tem visto isso. A gente tem visto pessoas saindo, chorando, sem saber até onde botar o gado. O gado está no meio da rua. Porque o governo não indenizou, né? E não deu nenhuma condição para aquelas pessoas que viviam naquela terra pudesse, vamos dizer assim, desocupar a terra, porque a terra é de índio. Olha, eu sinceramente ainda continuo incrédulo com relação a essa conciliação. Vamos ver se o Gilmar Mendes tem essa capacidade de negociar e até ajudar o Estado dele. Mas, paralelamente, a Comissão de Agricultura do Senado já aprovou também o início da tramitação de uma PEC para deixar isso claro. Porque enquanto é projeto de lei, é mais fácil recorrer ao Supremo. Isso Agora, é vetado, quando vira PEC, o senhor acha que a PEC pode ser a solução para essa crise? Eu acho, por isso que Vai eu te demorar disse... um pouco. Né? Pois é, por isso que eu te disse que tudo depende do Congresso Nacional. Quando eu falo Congresso Nacional, Senado e Câmara. Não pode ter essa morosidade, não pode ter essa covardia de não querer enfrentar o problema, porque vai vir outros presidentes e vai continuar tudo da mesma coisa. Nós temos que resolver o problema do campo. São vidas que a qualquer momento podem ser tiradas, porque imagine você, um proprietário de uma terra, de uma fazenda, de repente olha para os seus filhos, para a sua família e diz assim, olha, nós vamos perder tudo isso aqui. Vai sair com a mão abanando? Isso não faz sentido. Isso é comunismo. Isso é comunismo. Entendeu? E o que o país não pode aceitar esse desrespeito à propriedade privada. Nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Bem, eu vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o deputado federal Alberto Fraga, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, para falar do papel das eleições municipais na segurança pública do país, inclusive das regiões produtoras do agro. É um instantinho só e a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, sempre com a gente, ele que agora é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados no ano importante, porque agora no segundo semestre tem eleição. Deputado, em todas as regiões que a gente vê as pesquisas, o povo cobrando segurança pública. E aquela velha história do município. A gente tem presídios no país que ficam nos municípios. E o crime organizado que está comandando presídios. De que forma que o senhor vê essa solução do problema? É mesmo assim a segurança pública vai nortear muito da campanha eleitoral? Primeiro eu quero te dizer que eu fico muito triste quando a gente tem que legislar para a segurança pública por espasmos. Acontece uma tragédia, aí todo mundo se mobiliza. Esquece aquela tragédia, volta tudo ao normal. Chega a eleição municipal ou estadual, o assunto é segurança pública, mas depois esquece tudo. Nós estamos querendo votar o novo projeto do Código de Processo Penal. Já tem 2 anos que a gente está tentando botar na pauta e não consegue. Nós queremos votar vários projetos com relação à lei de execuções penais, também a gente não consegue. Quer dizer, e essa questão dos municípios, aí vem um fator novo, um novo ingrediente agora, é que eles estão falando muito na polícia municipal. Se você cria a polícia, a guarda civil, ou as guardas metropolitanas, transforma em polícia municipal, nós estamos municipalizando a segurança pública, correto? Correto. Bom, só que infelizmente hoje os prefeitos podem prometer, mas ainda não tem como dar esse produto, porque só pode ser concedido esse produto
quando for aprovado a PEC que cria a Polícia Municipal. Esses municípios, por sua vez, com a ajuda da Polícia Municipal, com a criação da Polícia Municipal, vão poder auxiliar demais as polícias militares. Agora, tem que ter um freio nisso aí. Você imagina, tem que ter alguns municípios, né, com determinada quantidade de população, é que poderá ter uma polícia municipal. Porque senão, meu amigo, nós vamos ter guardas pretorianas, nós vamos ter prefeito criando guarda para perseguir, para matar os seus adversários políticos nesse interior desse país. Por isso tem que ter muito cuidado quando a gente fala de municipalização da segurança pública. Até porque nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal. Polícia Penal. E Polícia Penal. Então, assim, se não houver uma sinergia, um encontro entre isso, vai virar terra, quando muita gente manda, ninguém manda. Torre de Babel. Torre de Babel. Agora, e a questão dos presídios? Eu sei que o senhor teve recentemente em El Salvador, acompanhando um país que tem se mostrado como exemplo de combate ao crime organizado e de manter a população carcerária presa sem rebeliões. É um exemplo? É um exemplo, mas que se falar aqui no Brasil, causa tremedeira, né? O pessoal falar em cortar os direitos humanos, porque o que é que o Bukele fez em El Salvador? Ele criou um presídio para 40 mil presos e você vê celas com 300 presos. Não tem esse negócio de banheiro quente. Você come lá com a mão, não tem equipamentos para poder machucar o outro detento. Visita íntima, nem pensar, não existe isso. E o mais curioso é que quando a gente vai falar com aqueles presos, se aquilo está correto, ele diz, não, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Veja a consciência, né? Você acha que uma medida como essa no Brasil vai pegar? Nunca. Aqui no país, onde você tem a palavra do policial que é duvidada. Você tem uma audiência de custódia, que é um atraso no combate à violência, né? Que o juiz, a primeira pergunta que ele faz ao preso é se ele foi bem tratado pela polícia. Então você tem esse tipo de problema no Brasil e que a gente vê os exemplos lá fora, como El Salvador, né? Eu acho que seria um exemplo. Hoje, um país que tinha um índice de homicídio altíssimo, hoje é um dos menores do mundo. É bem verdade que lá é um país pequeno, é mais fácil. Mas o Brasil, esses presídios brasileiros, de cada 10 presos que saem do presídio, de 7 a 8 voltam para o presídio. A polícia, Valteno, está enxugando gelo. Isso é vergonhoso para o Brasil. O Brasil precisava ter uma postura mais dura, mais rígida, para enfrentar o crime organizado. Porque o crime organizado está organizado mesmo. E agora, eu fico com medo, porque, ó, só um parênteses, quando eu comecei, quando surgiram as facções criminosas no Brasil, eram duas. PCC e PV. E Comando Vermelho. Comando Vermelho. Hoje, sabe quantas facções existem no Brasil? 72 facções criminosas. 72 facções criminosas. Isso mostra que o Estado brasileiro perdeu o controle. O crime organizado movimenta hoje no Brasil mais de 1 bilhão. E a gente assistindo tudo isso de braços cruzados, de forma pacífica. E principalmente na região norte, onde está acontecendo situações extremas. Veja só, nós temos agora um problema na Venezuela. A Venezuela tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira com o Brasil e uma situação política de insegurança total, com um vizinho que não adianta nós, podemos emitir opinião sobre a guerra na Ucrânia, uma opinião sobre a guerra no Oriente Médio, mas nós estamos falando de uma situação no fundo do quintal, com um país que ameaça invadir um outro, faz fronteira com a gente, num lugar onde não tem ninguém, que é a fronteira. De que forma que... Aí eu volto a falar, porque tem que passar pelo Congresso, num regime democrático que somos, os senhores têm que opinar sobre isso, votar sobre isso. E nesse caso específico da fronteira, do que acontece na Venezuela, qual a sua opinião, hein, deputado? A minha opinião é que se eu fosse presidente do Brasil, qualquer presidente sério, diante dessa situação de invasão das nossas terras pelos venezuelanos, o exército brasileiro teria que estar
todo ele postado ali daquela fronteira. Não se justifica nós termos um exército brasileiro dentro dos nossos estados sem ter essa atribuição de fronteira. Você tem que colocar as Forças Armadas para executar esse trabalho. Nós temos, parece que 8.000 quilômetros de fronteira. Ali seca, né? Então, nós temos que dar um jeito de policiar. Essa situação da Venezuela, eu acho lamentável. O senhor foi a Roraima e viu lá? Eu vi só em Roraima, Boa Vista, lá, tem mais de 300 mil venezuelanos. As mulheres estão se prostituindo. As mulheres venezuelanas vêm para o Brasil e se prostituem para mandar dinheiro para suas famílias lá na Venezuela. Os homens, o emprego que eles estão conseguindo lá é de lavar carro, essas coisas. O Exército Brasileiro é quem faz esse cadastro desses venezuelanos, né, para poder direcionar, e estão mandando para outros estados. Não sei se você sabe disso. Sim. Eles pegam aqui Aqui em Brasília mesmo tem muitos. Tem muitos. Então eles estão exportando venezuelano. Quer dizer, um país que vive com milhões de desempregados, brasileiros desempregados, e nós vamos ter que cuidar de outros de estrangeiros. É triste isso. Agora, tudo isso eu imputo a irresponsabilidade do presidente Lula. O presidente Lula tem se comportado de uma maneira, vamos dizer assim, displicente. O presidente Lula está mais preocupado em dar pitaco sobre a guerra da Ucrânia do que com essa questão da Venezuela, o que está acontecendo lá com o ditador, matando as pessoas, e ele ainda diz que é amigo do cara. Quer dizer, eu não sei onde isso vai dar. Eu acho que o povo da Venezuela já deu um basta, né? E ali, para quem fala que no Brasil teve tentativa de golpe de Estado, né? Isso ali é um exemplo claro de que golpe de Estado só se dá quando tem as Forças Armadas na mão. O Maduro não perdeu o poder ainda porque tem as Forças Armadas na mão, porque a eleição, todos nós sabemos que foi fraudada. Deputado, eu sei que é um ano curto por causa das eleições municipais, voltando ao tema, mas tem algumas sessões do Congresso, né? Eu acho que vai acelerar mesmo quando terminar a eleição, porque os senhores ainda têm que votar a reforma tributária e tem que votar orçamento do ano que vem. Mas, do ponto de vista da segurança, o senhor falou das agendas, o senhor vai ter alguma data já para a ida do ministro? Não, ministro da Justiça? Na próxima terça-feira, né, é que nós vamos ter a sessão da Comissão de Segurança Pública, e, se eu não me engano, já tem 4 ou 5 requerimentos de convocação do ministro da Justiça. E eu sei que o senhor não é um parlamentar e nem um presidente de comissão que trabalha com aquela pressão. O senhor, inclusive, foi visitar o ministro no momento que todo mundo estava querendo fazer, não é hora, vamos resolver a coisa conversando. Me parece que era a questão dos presídios. Agora, o senhor acha que é hora dele vir mesmo? Eu acho que, no mínimo, dá uma explicação. É o que os parlamentares querem. E eu acho que o ministro... Nós estamos falando exatamente sobre a questão da violência no campo agora. Sim, né? Violência no campo. Ele tem que ir lá para dar essa explicação, principalmente com relação à atuação da Força Nacional. E o produtor rural, quando vê a Força Nacional chegando, o que é que ele poderia dizer? Graças a Deus, estou salvo. Não. Acontece exatamente o contrário. Então, eu acho que o ministro é muito habilidoso, né? Se ele se comprometer a ir no dia tal, não precisa convocar. Né? Não precisa convocar. Então, ele pode ir lá, como da vez passada, ele foi muito bem tratado. Os parlamentares, eu pedi para respeitarem o ministro, respeitaram. Agora, nós não vamos ser mais empurrados com a barriga. Se não quiser vir, a gente convoca. E se não atender a convocação, aí é digna de uma ação, né? Para finalizar, seu projeto de delegacias especializadas em registro de crimes rurais continua engavetado. É lamentável ter que falar isso, mas está lá engavetado, né? Um projeto falta tão votar bom. Ainda no plenário, é isso? Não foi para o plenário, né? Pois falta votar no plenário ainda. Falta CCJ, mas eu acho que ele é terminativo em comissão. Sim. Se ele passar na CCJ, vai direto para o Senado. Estamos esperando, e principalmente o produtor rural. Quer dizer, essas invasões poderiam estar todos cadastrados nas delegacias, não é verdade? A delegacia conheceria quem são aqueles invasores e poderia, de forma preventiva,
acabar com isso. Do jeito que está, infelizmente, ainda tem que estar pedindo, pelo amor de Deus, para o Rodrigo Pacheco voltar aos projetos. Deputado, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso canal AgroMais, aqui no Questão de Ordem. Eu sei que Brasília não tem campanha para Graças a Deus. Mas eu sei que o senhor é muito atuante, certamente vai estar ajudando os amigos aí do lado. Com certeza. Tá certo. Obrigado, Fraga. Abraço. Até mais. Conversei aqui com o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A gente se vê semana que vem em mais um Questão de Ordem. Até lá.